Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. Hoje, aqui no estúdio do Questão de Ordem, nós temos dois jornalistas políticos. Victor Pinto, do Grupo Bandeirantes e também da Tribuna da Bahia, e Rodrigo Daniel, repórter da Tribuna da Bahia e do Grupo Metrópole. Bem-vindos ao nosso programa, é um prazer tê-los aqui. Satisfação minha estar aqui, obrigado pelo convite. Olá, Fernanda, olá, Vitor, obrigado pelo convite. Semana passada a gente estreou o programa aqui na casa, no Parlamento Baiano. A gente está discutindo semanalmente todos os acontecimentos da política nacional e da política estadual. A gente iniciou o debate aqui com dois jornalistas políticos falando a respeito da polarização política. A jornalista Cíntia Kelly, inclusive, disse que acha que não é nem polarização política. Qual a opinião de vocês? Porque ela acha que já é muita agressividade, que não é uma polarização, deixa de ser até polarização política. Qual a opinião de vocês a respeito desta polarização política que acontece no Brasil e se vocês acreditam que virá para a Bahia? O que você acha, Rodrigo? Inicia aí o bate-papo. Falando do ponto de vista nacional, eu acho que é uma polarização realmente entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Dificilmente essa polarização vai ser quebrada por um terceiro candidato, que aí tem tentado ser o ex-ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet. São duas candidaturas que mostram muita dificuldade de alavancar. Então, a polarização, de fato, deve ocorrer do ponto de vista nacional entre Jair Bolsonaro e Lula. A polarização, me parece, pelo menos no conceito que eu trabalho, é quando há uma perda de capacidade de diálogo, né? Você vê que os dois grupos têm dificuldade de dialogar, né? Que é base da democracia. Sobre a questão estadual, se essa polarização vai se repetir na Bahia, eu acho que é uma grande dúvida, né? Porque você tem um candidato muito competitivo, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que não quer que essa polarização se repita, porque ele não apoia nem Lula e nem o ex-presidente Lula, nem o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso eu acho que só vamos saber realmente no decorrer da campanha se vai se materializar, se concretizar esse desejo do ministro Roma, ex-ministro Roma, e do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Porque aqui na Bahia a gente sempre teve muito esclarecido dos últimos 16 anos ou mais, sempre era o carlismo e o anticarlismo. E é um grupo que fazia oposição ao carlismo. No caso agora recente era o carlismo contra o petismo. Havia de fato e há de fato essa polarização que sempre tinha uma interface no nacional. Quando você vem agora com a figura de João Roma tentando ser uma terceira via e furar isso, pegando aí o palanque de Bolsonaro e Jerônimo Rodrigues pegando o palanque de Lula e Neto, ACM Neto dizendo que é independente, eu acho que essa polarização nacional pode não surtir esse efeito aqui na Bahia, principalmente para João Roma. Pode surtir o efeito, o fator Lula para Jerônimo Rodrigues, que a gente já está vendo um crescimento gradativo, lento, mas gradativo nas pesquisas. Roma tenta surfar no bolsonarismo, nessa polarização nacional que, de fato, para mim existe. Você tem dois grupos bem específicos e que estão se digladiando, não só no conceito político, mas no conceito social também. A gente está vendo na rua discussões. Eu já vi no supermercado duas senhoras quase indo para as vias de fato, discutindo algo muito peculiar sobre a eleição, uma defendendo Lula, outra defendendo Bolsonaro. Está chegando a uma situação que não é uma polarização de eu defendo o candidato A ou eu defendo o candidato B. É o anti-lulismo contra o anti-bolsonarismo no quesito nacional. No quesito local, no quesito do governo do Estado, a gente vai ver como Roma vai se portar em meio a essa campanha e também no resultado da urna. Porque eu acho muito difícil ele furar essa briga entre o PT com o Jerônimo e União Brasil com a ACM Neto. Você falou que acha difícil Roma furar esta briga e também citou que Roma tenta surfar no bolsonarismo. Qual a opinião sua e a de Rodrigo a respeito de João Roma? Vocês acreditam que ele possa tirar votos do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto? Eu acho que essa é uma grande dúvida dessa campanha, Fernanda, porque é uma grande questão que vai ser resolvida realmente só durante a campanha. Porque tem uma pesquisa que diz que o núcleo duro de Bolsonaro na
no Nordeste é cerca de 8 a 10%. Só que Bolsonaro chega na Bahia a cerca de 20, 25%, até 30% estima-se que pode chegar. Mas esses 30% realmente são o chamado núcleo duro de Bolsonaro? Ou são, como eu penso, acredito que dos 30% que ele pode chegar, 20% são antipetistas e não bolsonaristas, que votam em Bolsonaro porque quer derrotar o PT. Só que esses antipetistas não necessariamente vão votar em João Roma, vão votar em um candidato competitivo que pode derrotar o PT na Bahia. Ou seja, o voto útil. O voto útil, que aí pode votar em Assemineto por estar liderando as pesquisas. Então, a estimativa, isso é o pessoal do grupo de Neto acredita, é que João Roma pode ficar apenas com o núcleo duro de Bolsonaro, que é os 8 a 10%. Se ele chegar a 8 a 10%, Assemineto, se continuar nessas pesquisas, venceria no primeiro turno. Mas eu acho que essa pergunta, se de fato ele vai conseguir ampliar essa votação e conseguir o patamar de votos que Bolsonaro tem na Bahia, eu acho que só a campanha vai responder. Eu acho que Roma, ele é o único agente capaz de levar essa eleição para o segundo turno. Tudo bem que você está vendo, pode ter um crescimento e deve ter, eu acredito, de Jerônimo, para acirrar ainda mais a disputa com a Assemineto, mas se João Roma tiver aí entre 10% a 15%, a chance de ter o segundo turno na Bahia é muito grande. E tendo o segundo turno, e as pesquisas já mostram isso, o voto de Roma é um voto que é do antipetista. Apesar de você ter o núcleo duro do bolsonarismo, como o Rodrigo falou, entre 8% a 10%, e outras pessoas que orbitam esse núcleo duro, para não querer votar nenhum nem outro, nem Jerônimo, nem em Neto, porque eles acreditam, inclusive, também que Neto é comunista, né? Alguns acreditam nisso. Na hora do vamos ver, eu acho que esse voto vai para Neto, porque quem vota em Bolsonaro dificilmente vota no PT. É aquilo que eu falei na primeira resposta. É uma disputa antibolsonarista com antipetista. E a gente só vê a figura do voto útil mais forte no segundo turno. Eu acho que nunca foi tão forte o voto útil como agora no primeiro. Eu escuto de muitas pessoas falando assim, não queria votar em Lula, mas se Lula derrotar, se eu ver que Lula tem chance de votar, de derrotar Bolsonaro no primeiro turno, eu vou votar para ele. Isso vai depender da campanha. Eu acho que a mesma coisa vai ser no governo do Estado. Eu acho que quando fora do núcleo duro de Roma, perceber que o único nome de fato para derrotar o PT é Assemineto no governo da Bahia, vai acabar indo no voto dele. Apesar de que Neto também está bebendo na fonte dos votos do ex-presidente Lula. Agora, uma coisa que me parece interessante é que João Roma pode ser o candidato de terceira via na Bahia mais competitivo desde a redemocratização. A Bahia teve 3 candidatos da terceira via, né? Em 94, que foi Jutaí Magalhães. Que levou a eleição para o segundo turno, naquela eleição. Teve em 2010 Gedel Vieira Lima e teve em 2014 a senadora Lídice, candidata. Ele pode ser o mais competitivo porque ele é o candidato de terceira via que tem o apoio de um presidente da República. Nenhum dos outros 3 tiveram apoio do presidente da República. Qual é o problema dele? Que ele tem um presidente da República que tem uma alta rejeição na Bahia, né? Então, esse é o problema dele. Fora isso, ele seria um candidato competitíssimo, com apoio da máquina federal. Qual a opinião de vocês a respeito da transferência de votos? Porque há uma expectativa muito grande, principalmente dos governistas. Eu converso muito com os deputados governistas, e eles acreditam que Lula irá transferir os votos para Jerônimo. E eu estava pesquisando, em 2018, Fernando Haddad teve uma votação extremamente expressiva aqui, né? E desconhecido, ele teve uma votação maior aqui do que de todo o Nordeste. No Nordeste todo ele teve 70%, acredito, e aqui ele teve 73% da votação. Então, a expectativa dos governistas é a respeito dessa transferência de voto. Vocês acreditam nessa capacidade de transferência de votos? Eu acho que sim. A transferência de voto, ela está nítida na história da Bahia, na história política da Bahia. Você pode ver que o nacional sempre, de alguma forma, influenciou. Década de 50, antes da redemocratização, teve uma eleição que Juracy Magalhães era o governador do estado, praticamente. Mas Getúlio Vargas não tinha se manifestado. Uma semana antes da eleição,
Getúlio Vargas coloca a mão ao lado de Régis Pacheco e diz: meu candidato na Bahia é Régis Pacheco, e ele vence Juracy Magalhães. Mas da redemocratização para cá, você teve duas exceções. Por exemplo, Lula se elegeu presidente da República em 2002, mas Paulo Souto se elegeu governador da Bahia em 2002. E em 2018, apesar de Fernando Haddad ter tido essa votação expressiva aqui no estado, mas quem ganhou a eleição foi Bolsonaro e Rui ganhou aqui. Tirando isso, a gente sempre teve eleição em que o presidente da República sempre era casado com o candidato a governador. Sempre tinha essa força de puxar uma eleição e de transferir o voto. Repito, a eleição nacional interfere, a ACM Neto faz uma tática nova de ficar totalmente desgarrado de qualquer candidato à presidência da República, para tentar demonstrar que tem uma luz própria, que, como ele mesmo fala, os aliados mesmo dele falam, não precisa de muleta para poder percorrer a Bahia e ganhar uma eleição. Se de fato ele for eleito e conseguir vencer essa luta, praticamente ele vai ganhar para Lula e para Bolsonaro, porque quando você conversa com o Jerônimo Rodrigues ou a claque que defende Jerônimo Rodrigues, sempre o primeiro argumento tem a força de Lula que vai puxar Jerônimo. E quando você conversa com os apoiadores de João Roma, é sempre a primeiro argumento: ele está do lado de Bolsonaro e Bolsonaro vai impulsionar ele. Qual a sua opinião, Rodrigo? Eu acho que essa é uma outra dúvida sobre a campanha, né? Me parece que transferência de votos de Lula para Jerônimo vai ter. A dúvida é se Lula vai conseguir transferir uma capacidade de voto suficiente para Jerônimo ganhar a eleição. Aí tem dois episódios recentes que me deixam muito na dúvida. Uma entrevista que o Lula deu à Rádio Metrópole, em que ele não foi enfático no apoio a Jerônimo Rodrigues, e no dia seguinte, no dia 2 de julho, ele foi mais enfático no apoio a Jerônimo, mas ele não fez nenhuma crítica contundente ao principal candidato de Jerônimo Rodrigues, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. E só te interrompendo rapidinho, nessa entrevista que ele deu à Rádio Metrópole, eu estava escutando, depois eu li, ele disse que quando ele chegava ao estado, ele nunca perguntava quem era o governador, né? Então ele deixou algo meio... margem. É um discurso que casa com o discurso de ACM Neto, né? Porque ele diz o tempo todo: vou governar com qualquer que seja o presidente. Tanto que a ACM Neto comemorou. E teve uma matéria na Folha de São Paulo que revelou que numa reunião de Lula com os senadores na casa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele teria deixado soltar que, de fato, na Bahia ele teria aliviado para ACM Neto, porque ele tem interesse no apoio nacional do União Brasil no primeiro turno. Então a gente está vendo outro dado que você até chegou a tuitar, que no discurso de Lula no Rio de Janeiro, ele deu muito mais ênfase ao nome de Freixo do que no discurso dele aqui no estado da Bahia. Parece que Lula ainda não abraçou, de fato, assim, de dizer assim, é meu candidato de verdade na Bahia. E essa é a dúvida, né? Se ele vai fazer críticas contundentes. Porque a dúvida é, só dizer que Jerônimo é meu candidato é suficiente? Ou ele precisa fazer críticas contundentes e dizer, ACM Neto, né? Mais enfático, críticas contundentes. Porque em 2006, quando o PT venceu a primeira eleição, Lula fez críticas pesadíssimas. ACM. Eu lembro de hamster do Nordeste, chegou a chamar de hamster do Nordeste, eu lembro, era muito decisivo. E criticou o próprio ACM Neto, chamando de baixinho, não sei o quê. Então, só dizer que Jerônimo é o meu candidato será suficiente? Eu acho que não. O nosso bate-papo está muito interessante, mas vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já. Voltamos aqui no estúdio com dois renomados jornalistas políticos aqui na Bahia, Victor Pinto e Rodrigo Daniel. Fiquei me achando agora. Mas são muito respeitados. A gente já falamos de diversas pautas políticas. Agora tem um tema que eu acho bem interessante, que eu divulguei recentemente no meu site, na Bahia Repórter, que alguns adversários gostariam de confundir o número de ACM Neto. O ex-prefeito de Salvador, ele utilizava um número há muito tempo, né? Eu acho que durante toda a vida política dele, e ele recentemente mudou. E aí eu fui pesquisar na internet se tinha essa tática mesmo de confundir o número. E eu vi no site oficial do ex-presidente Lula
uma matéria gigante. Atenção, o número de Haddad é tal, tal, tal. Isso há 4 anos, né? Não confundam, estão espalhando adesivos com números errados, faixas com números errados. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que essa mudança de número pode confundir o eleitor? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, como você bem disse, a Semineto trabalhava com o número há muito tempo. E depois teve a fusão do DEM com o PSL e veio um novo número. Tudo bem que o número do PSL era o número do bolsonarismo, né? Porque foi o número em que Bolsonaro concorreu à eleição. Mas o popularizado era o número do DEM. O número do DEM era popular em todo o estado, com jingles espalhados em vários municípios, porque você tinha muito, em muitas cidades, a polarização DEM e PT. O fator bacana para Jerônimo é o número. Porque às vezes as pessoas vão votar alegando o seguinte, é o número de Lula. Então, às vezes não quer nem saber quem é o candidato. Se Lula disser que é o mesmo número que o dele, vai votar nele. É isso que o PT se agarra. É essa tática que o PT se agarra, que o número vai ajudar Jerônimo na hora certa. Já Semineto está tentando correr atrás do prejuízo e agora já começou também a trabalhar o seu novo número para já tentar implementar isso na cabeça do eleitor dele, Rodrigo, né? Mesmo quando houve a mudança do PFL para o Democratas em 2007, o número foi mantido, Mantiveram o número. Mas agora até teve uma ala do União Brasil que queria manter o mesmo número do PFL, mas falaram, não, é um partido novo, é importante que tenha um número novo. Essa é uma dificuldade que a Semineto deve ter, né? Se Jerônimo Rodrigues, o candidato do PT, é desconhecido do eleitor baiano, o número de Assemineto é desconhecido também do eleitor baiano. Agora, parece que o marketing, a publicidade, a propaganda pode resolver isso rapidamente. Logo depois que eu noticiei isso, ele começou a já divulgar nas redes sociais. Provavelmente as inserções na TV vai ser muito foco disso, né? Eu acho que o jingle chiclete com o número é que vai fazer a diferença para a Neto. E o interessante é que eu leio muitos dos comentários, porque dos comentários a gente sai muita matéria ali, viu? Quando a gente lê comentários principalmente nos pré-candidatos, né? E as pessoas questionavam, dizendo que absurdo, mudou o número do avô, seu avô deve estar muito triste. E muita gente nem sabia sequer. Pessoas que eu conheço, que provavelmente dizem que podem votar nele, não sabiam o nome dele, o número dele. Será que vai ter tempo suficiente? Tem. Eu acho que quando começar a campanha eleitoral no rádio e na televisão, com o jingle chiclete, com as inserções, acho que consegue correr atrás do prejuízo. Hoje, eu acredito que esse é um dos principais dificultadores de Assemineto, porque o pessoal fala na pesquisa que votem em Assemineto, mas na pesquisa não tem o número, na pesquisa não pergunta qual é o número que a pessoa vai apertar na urna. Isso acho que é um problema do sistema político brasileiro, um ponto interessante da crítica ao sistema político brasileiro, porque os partidos no Brasil mudam muito, né? Mudam muito do nome, mudam muito de número e acaba confundindo e prejudicando, eu acho, o próprio cidadania, a própria visão do eleitor sobre a política, né? Poucos partidos do Brasil têm, sei lá, 30, 40 anos com o mesmo nome e o mesmo número, entendeu? O PT, o PSDB, né? E o Bolsonaro também mudou o número também, né? Mudou de partido. Mudou de partido e também que foi um partido também que ao longo do tempo já foi PR, depois já foi PL, depois voltou, bagunçou o coreto e agora voltou para ser PL. Vamos falar agora a respeito de jornalismo. A semana passada, quando eu estive aqui com Cíntia Kelly, com Guilherme Reis, nós falamos sobre imparcialidade do jornalismo. Vocês acreditam que o jornalismo é imparcial? Não. Que o jornalista é imparcial? Você pode, ao longo da sua matéria, do seu artigo, da sua cobertura, tentar ser o mais balanceado possível. Ser balanceado ao lugar de fala, utilizar os dados, traduzir os dados. Mas por que eu digo? Eu digo que o jornalista por si só, não o jornalista político, o jornalista por si só, ele não é um ser imparcial, porque ele é um ser humano que tem emoções, que tem uma bagagem cultural, que tem uma bagagem teórica, que tem uma vivência diferente. Então, assim, o mesmo olhar que eu tenho para um fato, você vai ter diferente, Rodrigo vai ter diferente.
Verdade. Então, eu acho que a imparcialidade como teoria do espelho que a gente aprende na faculdade, que é refletir aquilo de fato como aconteceu, sem não dar nenhum tipo de margem à opinião, acho que ela não acontece. Porque eu acho que toda a trajetória do jornalista, a argumentação que ele tem é colocada também um pouco. Agora sim, você tem que também saber diferenciar o que é uma matéria jornalística e o que é um artigo de opinião, o que é um comentário político, o que é uma nota, uma narrativa sobre um fato que aconteceu, um factual que aconteceu. Por exemplo, eu gosto muito de fazer artigos de opinião, porque ali eu consigo exprimir, ali eu consigo colocar minha ideia, minha opinião, mas quando eu faço uma matéria jornalística, por mais que eu não concorde, por exemplo, com que um projeto de lei que foi tramitado na Assembleia Legislativa, eu não concordo que os deputados tenham, eu como cidadão e pessoa não concordo que o projeto foi aprovado, eu não vou carregar isso na matéria, mas assim, um pouco do meu inconformismo vai ali, porque eu vou achar um ponto polêmico, eu vou tentar trazer uma narrativa, ou trazer uma narrativa não, que é um termo muito, estão se utilizando narrativa como um termo muito pejorativo, mas trazer uma análise de um ponto de vista que, por exemplo, eu acho que é importante, porque na hora que você vai fazer a matéria, é você que faz a separação do joio do trigo, é você como repórter que diz o que é importante e o que é que não é. É um pouco disso. Qual a sua opinião? Eu concordo com o Vitor. Eu gosto muito de uma frase, que não é de Eduardo Galeano, mas é atribuída a ele, que diz que, pergunta para que serve a utopia? E aí ele responde, para que serve a utopia? Se eu ando 15 metros, a utopia se afasta 15 metros. Se eu ando 30 metros, a utopia se afasta 30 metros. E aí ele responde, a utopia serve para isso, para nos fazer andar. Eu acho que a imparcialidade é como a utopia. Você nunca vai chegar perto dessa imparcialidade, mas você vai sempre caminhar em busca dela. Eu acho que o jornalista tem, por obrigação, buscar a imparcialidade sempre. Agora, é muito difícil conseguir essa imparcialidade, porque no momento que você decide qual a fonte que você vai ouvir, qual é o enquadramento da matéria que você vai dar, você de alguma forma já está decidindo ali, já está ali sendo parcial, né? Agora, precisa ser uma busca incessante do jornalista. Eu acho que é interessante para quem é leitor, quem assiste, é ter vários pontos de vista, ter vários, claro. Não se prender só em uma fonte. Não existe só um jornal impresso, não existe só uma emissora de televisão, não existe só um site de notícias, não existe só uma rádio no Brasil. A gente não está na China. A gente está no Brasil, que tem, em tese, um Estado democrático de direito, que apesar de ser muito atacado, ainda é vigente. Então, assim, o ideal é você ter uma noção de pontos de vista diferentes e ali você tirar a sua própria opinião. Você falou em ataque. Você já foi atacado por dar uma opinião? Porque no jornalismo a gente percebe que às vezes tentam descredibilizar uma notícia que a gente dá, porque as pessoas não, ou tem o outro lado, não acreditam nela, porque tem o outro lado. Já tentaram te descredibilizar como jornalista? Já sim, porque assim, quando eu escrevo um artigo, ou faço um comentário, e, por exemplo, eu critico o governador Rui Costa, a claque de ACM Neto compartilha, liga para parabenizar, que você foi no cerne da questão, você foi muito bacana naquilo dali. Quando eu faço um artigo criticando ou fazendo uma análise que eles não gostam, vinculada a ACM Neto ou a Bruno Reis, não, aí você já não tem um compartilhamento, você já não tem a alegação, muito pelo contrário. Começam a imputar até críticas e informações que nunca existiram. Então, assim, se você falar bem do PT, se você fala mal do PT, você é bolsonarista. Se você fala mal do Bolsonaro, você é petista. Fica nesse jogo de empurra-empurra. Mas já sofri ataques por causa disso, sim. E você, Rodrigo? O que me chamou muito recentemente a atenção foi, eu criei uma conta no TikTok e fui compartilhar um vídeo que eu tinha produzido um comentário, e o clima de beligerância, de ataques, é de um negócio assim que a gente vive um momento, uma situação no país que eu acho que nunca teve tanto nível de ataque como tem ocorrido agora nesse momento, né? Porque você tem um presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, que estimula esses ataques à imprensa de uma forma que nunca nenhum outro presidente fez
dessa maneira, com essa postura. É importante dizer que o político não gosta muito da imprensa. Isso é natural, porque a gente tem uma obrigação diferente, né? Tem uma frase que diz que jornalismo é de oposição, o resto é armazém de secos e molhados, Milô, né? De Milô Fernandes. Mas, então é natural que o político não goste. Mas a forma como o presidente Jair Bolsonaro conduz é de uma forma que não há precedente na história. Né? E também a utilização do campo judicial para constranger, ameaçar, utilizar mesmo. Um assédio, uma litigância de má-fé. Não, eu entrevistei Fernando Collor na época da pandemia e ele disse o seguinte, quando eu questionei a ele, que Bolsonaro mandou até um jornalista calar a boca, né? E eu questionei a ele na época que ele era presidente da República, como ele lidava com a imprensa. Ele disse que teve seus atritos, mas que nem de longe, foi o termo que ele usou, nem de longe era assim com a imprensa. Então, eu acho que é uma forma de ataque, né? Até a sociedade, as pessoas, os militantes de todos os lados, esquerdistas, direitistas, eles acabam atacando, né, a gente. Críticas ao jornalismo, as críticas são necessárias e salutar, né? Não existe nenhuma atividade social, nenhuma atividade humana que seja perfeita. Então, é salutar até que o jornalismo seja alvo de críticas para a gente se aperfeiçoando, melhorando. Mas a forma como o presidente conduz é diferente, porque são críticas não necessariamente a uma matéria jornalística, a um veículo jornalístico, mas ataques muitas vezes pessoais ao jornalismo, né? Com agressões, incentivos. Só para terminar aqui, só restam 3 minutos. Meu questionamento é o seguinte: em outros países, nos Estados Unidos, na França, alguns jornais assumem o lado que está. Eu sou de um lado tal, o outro de outro lado. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Aqui na Bahia a gente também tem isso. Vocês acham ético um jornal assumir uma posição política? Na minha concepção, não. Na minha concepção, não. Acho que ele poderia tender a manter essa busca, como o Rodrigo colocou, pela imparcialidade, pelo balanceamento e conceder o lugar de fala a todos. Lógico, as emissoras de televisão e as emissoras de rádio no Brasil não podem de forma alguma fazer isso porque são concessões públicas. Pertencem à concessão, é concedida, como o próprio nome já diz, é concedida a alguém, uma empresa, para que ela seja operada, mas o seu conceito é de algo público. Então, assim, não tem como tomar partido, apesar de que tem algumas emissoras que conseguem ainda alguns atalhos para poder ter uma linha editorial que beneficie A ou B, e a gente sabe. O jornal impresso é um pouco mais diferente desse jogo que envolve rádio, televisão e site também, é um pouco diferente. Mas eu, pessoalmente, não gosto e não acredito, e é preciso você conhecer e saber o que tem por trás desse grupo, dessa história, desses veículos, para você já fazer uma leitura sabendo o que é que está vindo dali e quem está mandando os recados. Eu tenho uma posição um pouco diferente de Vitor. Eu penso o seguinte: concessão pública, evidentemente, televisão e rádio, você não pode, porque é uma concessão pública. Mas um jornal, me parece que é muito mais honesto ele dizer para o leitor que eu estou apoiando determinado candidato, como fez o Estadão, de declarar o apoio a José Serra. Porque não confunde, né, Maurício? Porque você não confunde, do que você ser desonesto e camuflar e fazer ali usar o veículo para fazer uma campanha para determinado candidato. Me parece muito mais honesto. É verdade, porque as pessoas começam a ler e descredibiliza, né? E tem jornal que você lê, quando vê que assume o lado, você lê e fala, poxa, não acredita tanto na notícia. Nos Estados Unidos, todos fazem isso. Né? Todos fazem isso. Mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu quero agradecer. Foi um enorme prazer entrevistá-los. Entrevistá-los não, né? Que foi um bate-papo aqui sobre a política baiana, política nacional. E quero que vocês retornem aqui no Parlamento Baiano para a gente discutir, e como eu digo sempre, sem cortes, aqui no Parlamento sobre a política baiana. Eu que agradeço e eu brinco com aquela música. Foram me chamar, eu estou aqui, tem que ir. Se me chamar, estou por aqui. Eu não tenho esse talento de Vitor para recitar uma canção assim, mas muito obrigado, Fernando, pelo convite e um prazer compartilhar essa conversa com o Vitor Pinto. Nós entrevistamos aqui 2 renomados jornalistas baianos. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.